Olá, amigos e amantes da história bíblica. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através do tempo, mergulhando na vida de um dos monarcas mais intrigantes e poderosos do mundo antigo, Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Imaginem-se transportados para mais de 2.600 anos atrás, para uma época em que impérios nasciam e morriam, onde o poder de um único homem podia moldar o destino de nações inteiras. É neste cenário grandioso que encontramos nosso protagonista, um homem cujo nome ecoou através dos séculos, inspirando admiração, temor e, finalmente, uma profunda reflexão sobre a natureza do poder e da humildade. Nabucodonosor não foi apenas mais um rei em uma longa linhagem de monarcas. Ele foi um visionário, um conquistador, um construtor de maravilhas. Sob seu reinado, a antiga Babilônia ascendeu a alturas nunca antes imaginadas, tornando-se o centro do mundo conhecido. Mas como muitas vezes acontece com aqueles que alcançam grandes alturas, Nabucodonosor também estava destinado a experimentar uma queda dramática. Nossa história de hoje é uma montanha-russa de emoções e eventos. Veremos o jovem príncipe se tornar um rei poderoso, acompanharemos suas conquistas militares e seus feitos arquitetônicos impressionantes. Testemunharemos seu orgulho crescente e sua eventual humilhação aos olhos de Deus. E, finalmente, seremos inspirados por sua redenção e transformação. Esta não é apenas a história de um homem que viveu há milênios. É uma narrativa que ressoa profundamente com nossa própria experiência humana. Afinal, quem entre nós nunca se sentiu orgulhoso de suas realizações? Quem nunca experimentou momentos de humilhação ou derrota? E quem não anseia por redenção e uma segunda chance? Então, acomodem-se confortavelmente, abram suas mentes e seus corações, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada épica através da vida de Nabucodonosor, o rei que aprendeu a mais importante das lições da maneira mais difícil possível. Sejam bem-vindos. Este é o canal Li na Bíblia Mistérios. Nossa história começa por volta do ano 605 a.C., quando um jovem príncipe chamado Nabucodonosor assume o trono da Babilônia. Filho do rei Nabopolassar, que havia libertado a Babilônia do jugo assírio, o jovem monarca herdou um reino em ascensão, mas com muito ainda a ser conquistado. Desde o início, ficou claro que Nabucodonosor não era um governante comum. Dotado de uma inteligência aguçada e uma ambição feroz, ele rapidamente se estabeleceu como um líder militar formidável. Em seu primeiro ano de reinado, ele liderou suas tropas contra o faraó egípcio Neco II na Batalha de Carquemes, uma vitória decisiva que estabeleceu a Babilônia como a nova superpotência da região. Mas Nabucodonosor não estava satisfeito apenas em ser um conquistador. Ele tinha visões grandiosas para sua capital, a antiga cidade da Babilônia. Sob seu comando, a cidade passou por uma transformação extraordinária. As muralhas foram reforçadas e expandidas, tornando-se tão largas que, segundo relatos da época, 2 carruagens podiam passar lado a lado em seu topo. No coração da cidade, Nabucodonosor construiu um palácio de proporções colossais. Imaginem um complexo tão vasto que incluía não apenas os aposentos reais, mas também salas de banquete enormes, jardins luxuriantes e até mesmo um zoológico real. As paredes eram decoradas com tijolos esmaltados em azul brilhante, representando animais mitológicos e cenas de batalha. Mas a joia da coroa das realizações arquitetônicas de Nabucodonosor foram os lendários jardins suspensos da Babilônia. Considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esses jardins eram uma obra-prima de engenharia e beleza. Imaginem terraços verdes e exuberantes se elevando em direção ao céu, criando a ilusão de uma montanha verdejante no meio do deserto mesopotâmico. A lenda diz que Nabucodonosor mandou construir esses jardins para sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal, a Média. Era um gesto de amor em uma escala verdadeiramente real. Afinal, por que dar à sua amada apenas um buquê de flores quando você pode dar a ela uma montanha inteira de vegetação? Enquanto a Babilônia florescia sob o comando de Nabucodonosor,
Seu império também se expandia. Suas campanhas militares o levaram a conquistar territórios que se estendiam desde o Golfo Pérsico até as fronteiras do Egito. Entre suas conquistas mais significativas estava a tomada de Jerusalém em 587 a.C., um evento que mudaria para sempre o curso da história judaica. A queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor é um momento crucial tanto na história bíblica quanto na história secular. O rei babilônico não apenas conquistou a cidade, mas também destruiu o Templo de Salomão, considerado o centro da vida religiosa judaica. Milhares de judeus foram levados cativos para a Babilônia, dando início ao que ficou conhecido como o exílio babilônico. Entre esses cativos estavam jovens nobres e talentosos, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, cujas histórias se entrelaçariam com a de Nabucodonosor de maneiras surpreendentes nos anos seguintes. No auge de seu poder, Nabucodonosor governava um império que era, sem dúvida, o mais poderoso de seu tempo. Sua palavra era lei. Seu nome era temido e respeitado de um extremo a outro do mundo conhecido. Ele havia transformado a Babilônia em uma metrópole deslumbrante, expandido seu império a limites sem precedentes e acumulado riquezas inimagináveis. Mas como diz o velho ditado, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E Nabucodonosor estava prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil possível. À medida que os anos passavam e as conquistas de Nabucodonosor se acumulavam, algo começou a mudar no coração do grande rei. O orgulho, que antes era apenas uma faísca, agora se transformava em um incêndio consumidor. Ele começou a ver a si mesmo não apenas como um rei poderoso, mas como um ser quase divino. Foi neste contexto que ocorreu um dos episódios mais famosos da vida de Nabucodonosor, o sonho da grande árvore. Uma noite, o rei teve um sonho perturbador. Ele viu uma árvore enorme e bela, que crescia até tocar o céu. Seus galhos se estendiam até os confins da terra, oferecendo abrigo e alimento para todas as criaturas. Mas então, no sonho, uma voz celestial ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco e as raízes. A voz declarou que o coração de homem seria trocado por um coração de animal por 7 tempos. O rei acordou assustado e confuso. Como era seu costume quando enfrentava enigmas misteriosos, o rei convocou todos os sábios e adivinhos de seu reino para interpretar o sonho. Mas nenhum deles foi capaz de decifrar seu significado. Foi então que Daniel, o jovem judeu que havia se destacado na corte por sua sabedoria, foi chamado. Daniel interpretou o sonho como um aviso divino. A árvore representava o próprio Nabucodonosor e seu vasto império. O corte da árvore simbolizava que o rei seria deposto de seu trono e viveria como um animal por 7 tempos, interpretado por muitos como 7 anos, até que reconhecesse que o Deus Altíssimo é quem governa sobre os reinos dos homens. O profeta implorou ao rei que mudasse seus caminhos, que praticasse a justiça e mostrasse misericórdia aos pobres. Mas, infelizmente, o orgulho de Nabucodonosor estava profundamente enraizado. Ele ouviu o aviso, mas não o levou a sério. 1 ano se passou. Nabucodonosor caminhava no terraço de seu magnífico palácio, admirando a cidade que havia construído. Foi então que ele proferiu as palavras fatídicas que selariam seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? As palavras mal haviam deixado seus lábios quando uma voz trovejou dos céus, anunciando que o reino seria tirado dele e que ele viveria como um animal até que reconhecesse a soberania do Deus Altíssimo. No mesmo instante, algo extraordinário e terrível aconteceu. A mente de Nabucodonosor, que antes era capaz de arquitetar estratégias militares complexas e planejar maravilhas arquitetônicas, de repente se tornou como a de um animal selvagem. O grande rei da Babilônia foi expulso da companhia dos homens e começou a viver nos campos. Imaginem a cena. O homem que uma vez vestiu as mais finas roupas de púrpura e se adornou com joias preciosas, agora nu e exposto aos elementos. Seus cabelos cresceram longos e emaranhados como penas de águia. Suas unhas se tornaram como garras de pássaro. E ele,
que uma vez saboreou os mais requintados manjares em banquetes suntuosos, agora pastava grama como o gado. Por 7 longos tempos, o rei viveu neste estado degradado. O palácio que ele construiu ficou vazio, os jardins que ele cultivou cresceram selvagens, e o império que ele forjou ficou à beira do caos. Seus conselheiros e funcionários devem ter ficado desnorteados, tentando manter o reino funcionando na ausência de seu poderoso monarca. Este período deve ter sido uma provação não apenas para Nabucodonosor, mas para todo o império. Como explicar aos súditos e às nações vizinhas o que havia acontecido com o grande rei? Como manter a estabilidade de um vasto império quando seu líder estava pastando nos campos como um animal? Mas, como veremos, esta humilhação extrema não era o fim da história de Nabucodonosor. Na verdade, era apenas o início de sua verdadeira transformação. Após 7 tempos, interpretados por muitos estudiosos como 7 anos, algo extraordinário aconteceu. A narrativa bíblica nos diz que Nabucodonosor levantou os olhos aos céus e sua sanidade lhe foi restaurada. Foi como se ele acordasse de um longo e terrível pesadelo. Imaginem o choque e a confusão que ele deve ter sentido naquele momento. O homem que uma vez governou o maior império do mundo agora se encontrava sozinho, maltrapilho e sujo, em um campo aberto. Mas junto com a consciência de sua situação veio também uma profunda compreensão da lição que lhe fora ensinada. As primeiras palavras de Nabucodonosor após sua restauração são reveladoras. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E aqueles que andam com soberba, ele é capaz de humilhar. Esta não era uma declaração vazia ou uma simples formalidade. Era o reconhecimento sincero de um homem que havia experimentado tanto as alturas do poder humano quanto as profundezas da humilhação. Nabucodonosor finalmente entendeu que, por maior que fosse seu reino terreno, havia um reino muito maior e mais poderoso, o reino de Deus. A transformação de Nabucodonosor foi completa e profunda. O homem que uma vez se vangloriava de seu próprio poder agora proclamava a glória do Deus de Israel. O rei que havia construído ídolos de ouro agora reconhecia a supremacia do Deus vivo. Surpreendentemente, após sua restauração, Nabucodonosor foi reinstalado em seu trono. Seus conselheiros e nobres o procuraram e ele foi mais uma vez estabelecido como rei sob a Babilônia. Mas agora era um homem diferente governando o mesmo reino. O Nabucodonosor que retornou ao trono era mais sábio, mais humilde, pode-se argumentar, um governante melhor. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que o verdadeiro poder não vem da conquista de territórios ou da construção de monumentos, mas do reconhecimento de nossa própria pequenez diante do divino. Esta experiência transformadora de Nabucodonosor nos oferece lições valiosas até hoje. Ela nos lembra que, não importa quão alto subamos ou quanto poder acumulemos, todos nós somos, em última análise, sujeitos a forças maiores que nós mesmos. Ela nos ensina sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Mais do que isso, a história de Nabucodonosor é uma poderosa narrativa de redenção. Ela nos mostra que não importa quão longe tenhamos caído ou quão terríveis tenham sido nossos erros, sempre há a possibilidade de mudança e crescimento. Sempre há esperança de redenção. O reinado de Nabucodonosor após sua restauração foi marcado por uma sabedoria e uma perspectiva que ele não possuía antes. Embora os registros históricos sejam limitados, podemos imaginar que ele governou com mais compaixão e justiça, sempre consciente de que seu poder era emprestado e não absoluto. A história de Nabucodonosor, como registrada na Bíblia, termina com suas palavras de louvor ao Deus Altíssimo. É um final apropriado para um homem que começou sua jornada como um conquistador arrogante e a terminou como um adorador humilde. A vida de Nabucodonosor é uma narrativa épica que abrange as alturas do poder humano e as profundezas da humilhação. É uma história que nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, nossos próprios orgulhos e nossas próprias relações com o divino. Quando olhamos para a trajetória de Nabucodonosor, vemos um homem que alcançou tudo o que o mundo poderia oferecer. Ele construiu a maior cidade do mundo antigo, conquistou nações,
acumulou riquezas inimagináveis. Mas no final, descobriu que tudo isso era vazio sem a compreensão de uma verdade maior. A lição de Nabucodonosor é tão relevante hoje quanto era há 2600 anos. Em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso material acima de tudo, sua história nos lembra que há coisas mais importantes que poder e riqueza. Ela nos desafia a considerar o que realmente importa em nossas vidas. Para aqueles que estão no topo, a história de Nabucodonosor serve como um aviso contra o orgulho excessivo e a arrogância. Ela nos lembra que todo poder é, em última análise, temporário e que devemos usar nossa influência com humildade e sabedoria. Para aqueles que estão passando por tempos difíceis ou enfrentando fracassos, a redenção de Nabucodonosor oferece esperança. Ela nos mostra que nenhuma queda é tão grande que não possamos nos levantar, que nenhum erro é tão terrível que não possa ser perdoado. E para todos nós, independentemente de nossa posição na vida, a jornada de Nabucodonosor nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas prioridades e valores. Ela nos desafia a levantar nossos olhos e considerar se há algo maior que nós mesmos para o qual devemos viver. À medida que encerramos nossa exploração da vida deste rei extraordinário, somos deixados com perguntas provocativas. Que Babilonias estamos construindo em nossas próprias vidas? Que áreas de orgulho precisam ser confrontadas? E como podemos viver com a humildade e a sabedoria que Nabucodonosor finalmente aprendeu? A história de Nabucodonosor, em última análise, não é apenas sobre um rei que viveu há milênios. É sobre cada um de nós. É um convite para examinarmos nossas próprias vidas, reconhecermos nossas próprias falhas e buscarmos nossa própria transformação. Que possamos, como Nabucodonosor, aprender a valorizar o que realmente importa. Que possamos encontrar a humildade para reconhecer nossas limitações e a coragem para mudar quando necessário. E que possamos, no final, ser capazes de levantar nossos olhos e ver além de nossas próprias realizações, para algo maior e mais duradouro. Pois, como Nabucodonosor descobriu, é nesta perspectiva mais ampla que encontramos verdadeira sabedoria, verdadeiro propósito e verdadeira paz. Obrigado por acompanhar esta fascinante jornada pela vida de Nabucodonosor. Espero que você tenha achado esta história tão inspiradora e provocativa quanto eu. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Esse pequeno gesto nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com estas histórias incríveis. Até o próximo vídeo.